Aqui, gente, para todo mundo ficar muito bem informado, muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos começar, meus queridos e minhas queridas, pela coluna do Reinaldo Azevedo, falando a respeito do Mauro Cid. Vamos ler juntos aqui. Mauro Cid vira alvo, todos soltam a mão de todos, simetria de bobos e falsa conta. Vamos ler aqui juntos. Cobra começa a comer a cobra. Altineu Cortes, do PL do Rio, líder do PL na Câmara, saiu descascando o tenente-coronel Mauro Cid em entrevista à CNN Brasil. É sério, no dia 11, o coiso golpista concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo e referiu-se assim ao seu ex-ajudante de ordens. O Cid é uma pessoa decente, é bom caráter, ele não vai inventar nada, eis aí. Aos aspectos subjetivos, valorativos da afirmação, decente e bom caráter. E ao objetivo, tudo converge para a constatação de que, com efeito, ele não inventou nada. Não tendo inventado, o usurpador que permaneceu 4 anos à frente da presidência da República cometeu 2 crimes graves, entre outros que são autônomos, ao contrário do que querem alguns. Artigo 359-L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. É isso aí mesmo, Eliandra Viana, Erika Hilton, é incrível. Pinguem superchat se vocês puderem, gente, finalzinho de noite. Estou trazendo notícias aqui para vocês ficarem atualizados. Agradecer a grande audiência que tem nos acompanhado aqui na Folha Democrata. Está sendo muito importante aí o engajamento de vocês. Artigos 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Você chamou aquele lá de usurpador, Reinaldo? Chamei e ainda volto à questão. E os que dizem que os crimes não são autônomos, também retomarei o assunto. Vamos de novo a Cortes. O homem tonitruou. Cid tem que ser demitido do exército. Essa delação é ridícula, não há prova material. Desesperou, né, galera? Vamos ver. Cortes é um bolsonarista raiz, com ambições de ser visto como pensador e fino articulador. Ele jamais pediria para o exército expulsar o Cid em razão dos malfeitos óbvios que praticou, aos quais a Polícia Federal já havia chegado antes da delação, nem por outros que tenha revelado depois dela. Isso nunca. Agora o fiel escudeiro disse que o Biltre comandou a reunião golpista com os comandantes militares. Aí já passa da conta, né? Não é? Entenderam? Na visão do deputado patriota, a força deveria punir o militar não porque tenha cometido crimes, mas porque falou a verdade. É um mundo realmente muito singular. Prestem atenção, esse ataque ao ex-fiel escudeiro do Arruaceiro não teria vindo a público sem expressa autorização deste e daqueles que o cercam. Parece que tem início o esforço para manchar a antes, aos olhos da turma, e quebrantável honorabilidade, daquele que o imbrochável dizia ver como um filho, entre aspas, e expressou seus pendores paternais na aludida entrevista. E eu tenho pensamento sobre ele, Cid. Eu pretendo, e brevemente, se Deus quiser, dar um abraço nele. É só isso que eu posso falar. Acho que o abraço adiado passou a condição de abraço cancelado. Pois é. Falsa simetria. Como a falsa simetria é, já escrevi, o sistema filosófico dos idiotas, os que ficam dando piscadelas para o golpismo e insistem em associar a delação de Cid à prática corriqueira da Lava Jato de prender investigados até que cedessem, como se os 4 meses de prisão do tenente-coronel fossem equiparáveis, por exemplo, a 1 ano e meio que Marcelo Odebrecht passou atrás das grades até optar pelo acordo, tendo assim a preventiva prorrogada por mais 1 ano, mesmo depois da assinatura. E por que tanto tempo? Como ele era alvo principal para atingir os objetivos políticos da operação, os outros empreiteiros foram encarcerados até ceder. Você pode achar que tudo isso justo e correto, mas o fato inegável é que, neste caso, sim, a prisão virou um instrumento para arrancar a delação. Cid é um militar, não seriam 4 meses de cadeia levá-lo a uma decisão tão grave. Espero de um profissional assim mais resiliência do que a dos tocadores de obra, não é? Não se trata de ironia, não.
O que lhes proponho é uma questão. Por que Cid delatou com tanta rapidez? Só porque é um espírito livre e não suporta a cela? Já lhes ocorreu outra hipótese que sustento ser mais provável? A PF já havia chegado muito mais longe do que o militar, sim, fiel escudeiro do bolsonarismo. Havia imaginado que chegasse. Cid não foi emparedado pelas 4 linhas da prisão, mas pelos fatos. E insisto, contaram menos as lambanças com as joias e os registros de vacina do que as evidências de que havia se envolvido com a tramóia golpista, dentro daquilo que lhe era dado a fazer e um pouco mais. É sabido que o tenente-coronel tinha ambições de pensador político e estrategista. Ele é até autor de um livro, O Brasil no Oriente Médio. Como o tempo há de mostrar, não tivesse escolhido a delação, e é evidente que, se comprovados os fatos, vai obter os benefícios, que podem até mesmo se traduzir em perdão judicial. O que acho difícil, passaria alguns bons anos na cadeia, como o entendimento se dá no âmbito da Lei 12.850, que regula as delações e tem nome de Lei das Organizações Criminosas. É evidente que só será beneficiado, e já expliquei aqui, se apontar os coautores dos crimes cometidos e se fizer a elucidar a arquitetura a que todos pertenciam, vale dizer, o funcionamento de tal organização. Vamos lá, gente, 60 likes, vamos elevar aqui. Não foi o prazo curto da cadeia que levou o Cid à delação, e sim o prazo em que a PF o encostou contra a parede com os fatos. Nessa circunstância, fazer o quê? Ele poderia, claro, ter escolhido a liberdade de Bolsonaro a sua, não é mesmo? Mas quem é esse líder e como ele se comportou quando tudo malogrou? Existe solidariedade na direita? A direita e a extrema-direita não são conhecidas exatamente pelo espírito de renúncia e sacrifício em nome de uma causa. Sem entrar no mérito da justiça das acusações, observem só. Antônio Palocci, entre as estrelas do PT que caíram em desgraça, optou pela delação premiada e, mesmo assim, insustentável. Fico cá a imaginar quantos benefícios a Lava Jato, aquela estrutura criminosa que dizia combater a corrupção, não ofereceu para petistas graúdos apontassem o dedo contra Lula. E não aconteceu. E da mesma sorte, sabiam todos que o ex-presidente não trocaria a solidariedade aos seus pela liberdade. Você pode detestar as prefigurações petistas, mas algo sempre uniu e une a cúpula do partido, além dos interesses imediatos. Houve rompimentos e cisões na história da legenda, mas jamais se recorreu à tática do boi de piranha. De fato, ninguém solta a mão de ninguém e Lula está de volta à presidência, depois de todos os sortilégios que incluíram 580 dias na cadeia, numa condenação sem provas. Que exemplo deu Coiso no exercício do poder? O que aconteceu com o fidelíssimo Gustavo Bebiano, demitido da Secretaria-Geral 49 dias depois da posse, a 19 de fevereiro de 2019. No dia 13 de junho daquele ano foi a vez do general Santos Cruz ser enxotado. A palavra é essa, da Secretaria do Governo. O militar abraçou teses, incluindo a Lava Jato, que não são as minhas, mas nunca foi um golpista ou um pistoleiro. É uma pessoa honrada. Nos dois casos, não houve uma só pessoa razoável que não tenha chegado à conclusão de que as duas demissões se davam por maus motivos. No caso do general, jamais alguém o veria ameaçar o processo político com um golpe. Vamos passar 80 likes, gente. Vamos pingar superchats. E essa passou a ser a prática constante do governo. Não só os adversários eram tratados como inimigos a serem exterminados, como aliados caíam em desgraça, a depender dos chiliques do candidato a tirano. Nos dias 29 e 30 de março de 2021, o capitão Arruaceiro criou a maior crise militar desde o embate de Ernesto Geisel e Silvio Frota, demitindo o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, respectivamente o general Edson Leal Pujol, o almirante Ilques Barbosa e o brigadeiro Antônio Carlos Bermudes. A propósito, não se tem notícia de presidente da República que tenha, de forma tão obsessiva, submetido militares de alta patente, da ativa ou da reserva, a tamanhas humilhações. Um líder, se me permitem o pleonasmo eloquente, lidera, é aquele que guia, que conduz, e sendo assim, também é o que corre mais riscos e que não larga ninguém pelo caminho. Em certa medida, há algo de semelhante entre o verdadeiro espírito militar
e o espírito militante dos petistas e das esquerdas. A propósito, militar e militante são praticamente a mesma palavra. A primeira deriva do adjetivo militares e, referente ao soldado, e a segunda de militans, antis, o particípio presente do verbo milito, ser soldado, servir como soldado, combater, esforça-se. Bolsonaro foi chutado do exército por sua indisciplina. Cid era considerado um profissional exemplar e foi longe na carreira. Quisera as escolhas pessoais, as afinidades eletivas e o destino dos dois se encontrassem. O tenente-coronel resolveu ter continência para os intentos criminosos do mau capitão. Quebra de hierarquia, né, gente? Constrangido pelas evidências que colheu a PF e dado o histórico daquele cara com seus aliados, o que restava a Cid? O tal Altinês Cortês, que só fala o que o mercador de aliados quer ouvir. Agora ataca o ex-ajudante de ordens, evidenciando que esse deveria, na verdade, ter optado pela delação premiada muito antes. Se alguém tem vocação para atrair, este é Jair Bolsonaro e não Mauro Cid. Usurpador. Reinaldo, lá no alto você chamou o Bolsonaro de usurpador. Ele não venceu a eleição? Sim, venceu, apesar da campanha delinquente, tomou posse segundo as regras, mas exerceu indevidamente a função. Fez uso de modo indevido do que não lhe pertencia, no caso, as instituições. E isso também define, segundo o dicionário, um usurpador. Pesquisem, diga-se o sentido do verbo usurpo em latim. Vamos lá, gente. Obrigado aí pelo boa noite, pelo like dado. Pinguem superchat se vocês puderem, por favor. 80 likes, muito bom a audiência da nossa live neste momento, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado aí pelo engajamento de vocês, pela seriedade que vocês dão para o meu trabalho. Para encerrar, bis in idem. Existe um bis in idem, o duas vezes o mesmo, quando se condena alguém por ou se lhe imputam tentar abolir o Estado de Direito, artigo 359-L do Código Penal, e tentar o golpe de Estado, artigo 359-M. A Folha de São Paulo, né, ouviu 7 juristas e 6 disseram que sim. Eu poderia ouvir 20 que diriam que não, sem uma única divergência, e concluir ser essa uma opinião unânime. Aliás, 7 magistrados no STF que se opõem a essa tese. É evidente que o assunto é controverso. Há uma outra frequente. Se alguém se beneficia de corrupção passiva e compra, sei lá, um carro com esse dinheiro, será certamente condenado também por lavagem. Pena em si pesadíssima. Convenham, que modo esse corrupto passivo teria de não responder também pelo segundo crime, só se escondesse a grana debaixo do colchão. Tanto no primeiro quanto no segundo casos, há opiniões distintas e honestas, e controvérsias dessa natureza existem em muitos outros tipos penais. O que não faz sentido é ouvir um grupo que concorda esmagadoramente com a tese que se quer provar sob o pretexto de apenas informar. E você, Reinaldo, acha o quê? Parece-me evidente que, tendo acontecido os atos criminosos e depois da posse, houve a tentativa de pôr fim ao Estado de Direito. E me parece desnecessário demonstrar por que, também de golpe, declaradamente, queriam depor o presidente para entronizar em seu lugar o candidato que havia sido derrotado, com uma variante, a instalação de um regime militar, crimes autônomos, portanto. O Reinaldo está divergindo aqui de uma reportagem da Folha de São Paulo, questionando a dosimetria das penas. Não é à toa que ele foi demitido da Folha de São Paulo, acho que no dia seguinte dessa coluna, né? Então, faz todo sentido aí que isso tenha acontecido dessa maneira, meus queridos e minhas queridas.